Olá, tudo bem? Nós estamos passando por aqui novamente pela videorevista Bem-Estar para um conteúdo novo. Nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bem. Cumprimento aí os ouvintes também, né? Olha, nós estamos dando continuidade. Se você prestar atenção nas entrevistas, nas nossas conversas, você vai ver que nós estamos dando continuidade em vários temas de grande importância, né, doutor? Dentro do agronegócio. Hoje nós vamos falar de um tema até bem... ultimamente a gente ouviu muito na mídia, é um tema que as pessoas não gostam muito de falar sobre, mas é um tema necessário, que é a questão do trabalho escravo ou análogo a isso, né? Então, doutor, a gente viu, inclusive assim, algumas empresas de nome internacional, empresas do Rio Grande do Sul, das vinícolas lá, situações bem constrangedoras, que elas tiveram que se defender na justiça, não sei até o final da situação que virou, mas na verdade foram situações que, além do prejuízo financeiro, eu não tenho dúvida de que o prejuízo moral, o prejuízo para a marca deverá ter aconteceu ou já aconteceu, né? É uma coisa que não pega bem, não é verdade, doutor? Então, o nosso canal, né, o nosso objetivo aqui claro, é estar sempre ajudando o empresário, sem dúvida, seja o empresário urbano ou seja o empresário rural. Né? E na nossa última fala, nós falamos sobre a questão da formalização dos contratos de trabalho. Verdade. E finalizamos lá com um aspecto mais grave ainda do que a falta de formalização, que é o que infelizmente nós temos visto no nosso país, no mundo inteiro. Mas no Brasil, no último ano, em 2022, os casos de mão de obra análoga à escravidão triplicaram. Só no ano de 2022 foram encontrados quase 2.000 casos de mão de obra análoga à escravidão. E não se justifica, né, doutor? Porque a informação está aí para todo mundo. Correr um risco desnecessário. Então, nós precisamos alertar, né? Aquele que está sofrendo uma situação como essa, um empregador que foi colocado numa situação como essa, não precisa nem dizer porque é uma coisa horrível, né? A pessoa está lá sendo submetida a uma situação dessa, né? Mas às vezes o produtor rural, ele talvez por falta de informação, ele suporta algumas situações dentro da sua propriedade rural que ele está impondo àquele trabalhador uma situação análoga à mão de obra escrava. Então, precisamos estar atentos. A lei caracteriza como? Ou análogo ou... Bom, vamos falar do análogo, porque o escravo já tem uma caracterização muito drástica, né? Eu acho. Então, a mão de obra análoga à escravidão, primeiro, né? É a falta de formalização. Certo. Então, às vezes o empregado está lá, ele devia ao seu patrão, então o patrão coloca, você vai fazer uma tarefa aqui, desbastar uma área, para pagar uma conta. Né? Então ele não tem salário, já começa por aí. Errado. E aí ele está lá na propriedade rural, esse empregado, esse trabalhador, numa situação que não tem um lugar onde ele morar, não tem água potável, não tem refeição limpa, né, aseada. Quer dizer, as situações são totalmente degradáveis, né, em relação a esse empregado. E ele pode, inclusive, dependendo do tamanho da propriedade, pela simples falta de transporte em relação à propriedade e à área urbana, ele está praticamente preso lá dentro da propriedade. Né? E o duro é que sem dinheiro e sem essas condições... Sem condições, né? Ele não tem dinheiro, não tem comida, não tem água potável, não tem um lugar para dormir direito. E se ele quiser sair de lá, ele não tem condições. Porque nos períodos de folga ele está ali, né? Está ali. Pois é. Né? Então, às vezes, talvez o produtor rural não tenha consciência disso. Né? Então, ele precisa ter consciência para evitar problemas. Né? Diz uma coisa, preventivamente, o que você, como advogado especializado, aconselha ao produtor? Olha, só falar rapidinho sobre as consequências. As consequências, porque para o produtor rural é realmente muito sério. Né? Ele pode
responder um processo penal, porque é crime, sim. Né? Ele estará sujeito a uma indenização civil e trabalhista, e ele pode perder a sua propriedade. A propriedade onde foi praticado a mão de obra análoga à escravidão pode ser confiscada. Então veja a seriedade disso. Agora, como é que ele pode se prevenir disso? Sim. Formalizando o contrato, claro. Né? Dando cuidado. A pessoa tem direito a uma boa refeição, uma água potável, um lugar decente para morar. Né? Tem que ter transporte para a hora que aquele empregado quiser sair da propriedade. Então essas são prevenções que o proprietário rural pode ter para evitar problemas tão sérios para si e para sua propriedade. Só uma curiosidade meio final, assim, esse contrato, ele precisa especificações distintas para cada situação, para cada tipo de trabalho ou não? Não. Ou só a questão de horário? Sim, tem que formalizar, né? Nós vimos que no meio rural existem vários tipos de contrato, sim, né? Contrato de safra, vários contratos, né? Então especificar para qual tipo que é, né? Claro. Mas aí o encarregado desse setor em relação à propriedade vai adequar melhor a situação ao tipo de formalização necessária. Entendi. Né? Porque formalizando, o patrão vai pagar o salário, vai pagar as contribuições sociais, né? Numa rescisão vai ter as verbas rescisórias, claro. Né? Então já quebra a questão aí de se comparar o trabalho à mão de obra escrava. Claro. Eu acho que me parece simples de entendimento, acho que, na minha opinião, pelo menos, não justifica alguém dizer que não tem conhecimento, que não sabia, porque todo mundo é informatizado, tem smartphones com todas as informações, tem televisão, tem meios de comunicação poderosos hoje em dia e tem assessorias, né, doutor? Sim. Eu acho que hoje em dia ninguém vai ter uma grande propriedade na dúvida, procurar boas informações. Claro, né? claro, sem dúvida. O assunto é sério, demanda atenção do produtor rural para se evitar problemas. Às vezes, é aquele velho ditado, né? A economia acaba gerando problemas. Né? A pessoa quer economizar e acaba... Pois é. Veja, eu acho que a dica foi dada e a melhor ideia é seguir a dica do Dr. Dinardi. Tá bom? Nos acompanhe nas próximas entrevistas e não se esqueça, gostou desse conteúdo? Dê um likezinho e se inscreva no nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar. Até o próximo. Até a próxima.